Para quem percebeu lá a chamada do Instituto Cultural Santo Antônio para a aula de hoje, e se for possível para mais 2 aulas sobre esse filósofo que nós vamos trabalhar, talvez tenha chamado a atenção não somente o nome do autor, né? René Descartes, que é considerado por muitos historiadores o pai da modernidade, e é um apelido bem colocado. Já já a gente vai ver as razões do porquê dessa alcunha, né, de pai da filosofia moderna. No entanto, o subtítulo da chamada do Facebook deve ter chamado talvez mais atenção, que está escrito da dúvida ao erro, né? Quem tem pelo menos um mínimo de familiaridade com o pensamento de Descartes sabe que a palavra dúvida está presente em toda a sua filosofia, porque a gente vai ver já já, é na verdade um método de Descartes. Ele utiliza um método no qual ele age sempre pela dúvida, é o que ele vai chamar de dúvida metódica, né? Então ele não coloca a dúvida como um acidente ou um defeito da filosofia, um problema da filosofia, ele coloca a dúvida como um método, né? E a outra parte que nos chama a atenção é que eu ligo a palavra dúvida no subtítulo ao erro. Então, como assim? A gente vai trabalhar um filósofo que vai usar a dúvida como método, e esse método vai nos levar a um erro, né? Mas que filósofo é esse? É óbvio que o subtítulo ele é provocativo, né? Porque o que eu vou tentar fazer aqui nessas 3 aulas é, talvez na primeira aula, que é a aula de hoje, apresentar o pensamento de Descartes, né? Fazendo por vezes até uma apologia ao seu método, defendendo o seu método de algum modo, para que nas 2 próximas aulas, aí sim a gente tenta dissecar a sua filosofia e perceber quais são os pontos positivos e negativos em termos de influência para a filosofia que está por vir, que virá durante toda a modernidade e também na pós-modernidade, né? Então aquele erro ali é na verdade uma provocação. A gente vai tentar fazer uma análise crítica sobre a filosofia de Descartes, talvez não hoje, mas nas próximas aulas. Então de cara já dá para perceber o seguinte: nós não estamos aqui tratando qualquer filósofo, a gente está tratando um filósofo hiper super influente, né? É impossível você ter acesso à ciência de hoje em dia ou à filosofia de hoje em dia e não achar pelo menos um rastro da filosofia cartesiana, da filosofia de Descartes. Então a influência de Descartes é brutal na história do pensamento a partir dele. Então a gente pode dizer sem medo de errar que a modernidade é cartesiana, né? Então quando você vai estudar, sei lá, Francis Bacon, Immanuel Kant, David Hume, John Locke, sabe? E por aí vai, estudando os modernos, sempre a marca de René Descartes vai estar lá presente. Então René Descartes abriu uma porta. Ele abriu uma porta que nunca mais se fechou, né? Então qual é o objetivo da aula de hoje? O objetivo da aula de hoje é tentar entender a estrutura da sua filosofia e compreender o que ele queria com a sua filosofia, tá? Antes da gente iniciar então a exposição da filosofia de Descartes, eu tenho que confessar uma coisa a vocês, né? Fazia tempo que eu não pegava no livro do Descartes para dar uma lida, né? Ele tem uma obra vastíssima, eu li pouquíssimos livros, para ser muito exato, de verdade, do início ao fim, lendo com detalhe, fazendo ata, eu li apenas 2 livros, os 2 mais famosos, né? O livro Meditações, né? E o livro Discurso do Método. Nesses 2 livros, que são os livros mais famosos de Descartes, você consegue encontrar a síntese de toda a sua filosofia, né? E obviamente dos outros livros eu li excertos, né? Por exemplo, né? Eu tenho aqui em mãos, já apresentei isso para vocês no outro curso que eu dei aqui do Filosofia Antiga, eu tenho em mãos História da Filosofia, o volume 3, do Humanismo a Descartes. Então quando você pega lá o capítulo relacionado a Descartes, você tem uma série de referências às outras obras. Então eu li excertos das outras obras. E essa coletânea aqui do Giovanni Reale é interessante porque tem essas páginas azuis, olha. E essas páginas azuis se encontra o texto original do filósofo que ele está trabalhando, percebem? Então eu acabei lendo excertos de outras obras, o que ajudou a fundamentar aqui as aulas que a gente está se propondo a dar, né? Então, o que eu tenho a confessar a vocês? Quando eu fui reler o Discurso do Método e o livro Meditações, principalmente Meditações, eu percebi que ele tem uma escrita muito fácil, e não é isso que incomoda. O Descartes escreve na primeira pessoa e o livro aparenta um relato autobiográfico.
Descartes está falando, ó, eu Descartes, percebe? Eu Descartes já percebi, eu Descartes pensei, eu Descartes poderia estar sonhando, ou seja, ele sempre fala na primeira pessoa, então um relato autobiográfico. Isso não tem problema algum. O criador do relato autobiográfico é o Santo Agostinho. Então quando você lê lá o Confissões de Santo Agostinho, você fala, nossa, que obra maravilhosa. O que incomodou não foi isso. O que incomodou é que por vezes o Descartes escrevendo parecia que ele estava escondendo alguma experiência que ele poderia ter passado e ele não relatou no livro. Isso é uma sensação que se tem quando lê o livro. Já eu falo melhor sobre isso. E uma outra coisa que também me incomodou bastante é quando ele começa a falar da influência de um gênio maligno, né? De um Deus hipoteticamente mau que poderia estar enganando e fazendo com que ele acreditasse em coisas que não são de fato reais. Também incomoda essa passagem. Apesar de a gente saber como leitor que ele está usando aquilo apenas como método, né? Quando você está lendo e entra e tenta imaginar a experiência que ele está tendo, é algo que incomoda de verdade. Perceba, isso aqui não é puritanismo e nem nojinho da obra de Descartes, é que realmente isso ocorre. Se você ler com atenção e imaginar a experiência própria do Descartes, isso realmente ocorre, né? E um outro detalhe é que quando eu fui ler alguns aspectos da biografia do próprio Descartes, aí que eu fiquei mais incomodado ainda. Olha que coisa interessante. O Descartes escreve de próprio punho que todo o seu discurso do método, do livro Meditações, veio para ele como se fosse uma influência do alto. Como assim? Ele relata que num dia específico ele teve 3 sonhos seguidos na mesma noite. O próprio Descartes relata isso. Ele sonhou, ele estava dormindo, sonhava, acordava. Aí ele pegava no sono de novo, sonhava de novo, acordava. E pela terceira vez ele sonhou. Segundo o próprio Descartes, quando ele foi fazer a interpretação simbólica dos 3 sonhos que ele teve, ele viu o método que ele ia criar para a filosofia e viu também a prova do método, prova do funcionamento do método pela meditação, que ele ia relatar no livro Meditações. Isso me assustou bastante, né? Eu falo, caramba, que doideira. E para você ler um livro de filosofia, a melhor maneira que você tem para ler um livro de filosofia é acreditando no autor. Então eu acredito nesse relato, para que o relato dele possa ser convincente ao ponto de eu entender o que ele quer dizer. Percebe? Por exemplo, a gente estava conversando agora sobre Nietzsche. A melhor maneira de ler Nietzsche é, caramba, eu vou largar aqui todos os meus juízos fora, vou ler o Nietzsche, vou acreditar no que ele está escrevendo aí, para você conseguir conceber a essência do texto. O que ele quer dizer ali, para você imaginar a experiência que o autor está tendo. Então, em filosofia é muito necessário que se vincule a obra do filósofo à própria vida do filósofo. É necessário fazer isso, porque o filósofo ele não pode mentir. Ele não pode escrever no livro enquanto filosofia algo que está desvinculado da sua vida particular. Ele não pode fazer isso, senão ele vai estar negando a própria filosofia, que é a busca pela verdade. Quando nós tivemos aqui o curso sobre filosofia grega antiga, né, que durou lá, sei lá, acho que foram 8 aulas, 9 aulas, não lembro bem, não sei se vocês perceberam, eu sempre buscava na biografia do filósofo alguma experiência de vida real que fundamentasse a própria filosofia que ele estava escrevendo, né? Por exemplo, há uma aula aqui sobre Sócrates, no qual, para você entender a filosofia de Sócrates, você tem que ler a obra de Platão. Quando você fala de Sócrates, não dá para separar o que é filosofia de Sócrates e o que é vida de Sócrates. Não dá para separar o que é filosofia de Aristóteles do que é a vida de Aristóteles. Então, nada mais justo do que avaliar os autores modernos da mesma forma. Percebe a questão? É daí que vem meu incômodo. Que história esquisita. Você, em 3 sonhos, numa mesma noite, ter como uma rajada do alto, ele usa essas palavras, né? Como se eu recebesse a filosofia do alto, uma rajada do alto, uma filosofia inteira, pronta, em 3 sonhos. É um negócio assustador. Sobre esses 3 sonhos, que eu sei que flui curiosidade, né, para quem nunca soube dessa história, a gente vai tratar na segunda aula. São sonhos interessantes, a gente vai tentar aqui, inclusive, trazer os símbolos desvendados por Freud. Olha que coisa interessante.
O Freud, né, que viveu muito tempo depois de Descartes, ele teve em mãos os relatos dos sonhos e se arriscou a fazer uma interpretação, com todo o cuidado do mundo, porque o Freud dizia que para fazer uma interpretação simbólica de um sonho é necessário o vivente estar presente, aquele que sonhou estar presente. O Descartes, obviamente, não estava, já tinha morrido há muito tempo, mas mesmo assim, para efeito de curiosidade, a gente vai trazer isso, se Deus quiser, na próxima aula. Então, é necessário esse aviso. Foi um incômodo reler Descartes. Vocês vão perceber por quê. Há algo que realmente nos incomoda. Dito isso, a outra coisa que devemos fazer antes de relatar a filosofia do Descartes é tentar imaginar o Descartes em seu contexto histórico. Tá? O filósofo Descartes, ele é o pai da modernidade porque ele é considerado também o primeiro filósofo da modernidade. Então, o que é a modernidade? Para a gente entender a modernidade, a gente tem que entender toda a linha histórica da filosofia, que começa com a Antiguidade Grega, passa pela Idade Média, tem o Renascimento, ou Humanismo, a Modernidade e a Pós-Modernidade. Cada um desses períodos tem uma característica particular filosófica, né? É óbvio que existem filósofos em cada período que são exceção ao contexto, mas isso raramente acontece. Por exemplo, na Antiguidade Grega, né? A Antiguidade Grega, o que está no centro de tudo é o ser. O ser. Como assim o ser? Simples. Os filósofos olhavam para a realidade, olhavam para a natureza e se espantavam com a realidade. Caramba, algo existe. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar o meu intelecto para descobrir o ser, que é a raiz de tudo isso que existe. Então perceba um dado da filosofia grega antiga. Eles não duvidavam da existência das coisas. Eles partiam da premissa que as coisas existiam e, através de um esforço intelectual, buscavam a raiz, a estrutura interna daquelas coisas, estrutura interna da natureza. Sócrates, Platão e Aristóteles, então, vão elevar essas últimas circunstâncias, ao ponto de dizer o seguinte: dentro do homem também há uma ordem interna que se encaixa com a ordem interna da natureza, e é desse encaixe que o conhecimento surge. A gente viu isso aqui no curso de Antiguidade Grega. Depois vem a Idade Média. O que faz a transfiguração ou a transformação da Antiguidade para a Idade Média é a figura central de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a figura central que se diz o Deus humanizado. Eu sou o Verbo encarnado, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Então a verdade que antes estava na estrutura interna da natureza, agora está na pessoa de Cristo. Então não é o ser no centro de tudo, agora é Deus no centro de tudo. Percebe? Esse ser é uma pessoa, esse ser tem um nome, é Deus no centro de tudo, a verdade está em Deus. Então os filósofos medievais, o que eles vão fazer? Eles vão usar o intelecto e vão perceber um acréscimo ao intelecto, um poder que auxilia o intelecto chamado de fé. E com o intelecto mais fé, eles vão conseguir se aproximar dessa raiz da verdade que é o próprio Deus. Isso é uma característica dos filósofos medievais. Tivemos aqui também no Instituto curso sobre São Tomás de Aquino, falamos de Santo Agostinho, Santo Anselmo e por aí vai. Aí vem o Renascimento. É aqui que eu quero chamar a atenção para vocês. A gente está chegando na modernidade de Descartes. Olha o termo usado para esse período histórico, ó. Renascimento. Nascimento é surgimento. O prefixo re é de repetição. Então o homem renascentista é um homem que acredita que está nascendo de novo. Ora, se o homem renascentista acredita que ele está nascendo de novo, então ele acredita que já nasceu, morreu e precisa nascer de novo. Então, numa leitura histórica do homem renascentista para o passado, ele entende que o surgimento do homem se dá na Grécia e que a morte do homem se dá na Idade Média. Percebe a questão? Deus ofusca os homens. Então eles vão ter uma visão negativa, crítica da Idade Média. Nem todos os pensadores, é óbvio, né? Aliás, a maior parte dos pensadores continuam cristãos no Renascimento. No entanto, a releitura do cristianismo que eles fazem já é um cristianismo meio distante do que o cristianismo verdadeiro e real. Então, há ali o início de uma decadência de uma verdade objetiva. Como assim? Simples. Para os gregos, a verdade está no ser, então está no objeto. Para os medievais, a verdade está em Deus, está no objeto.
No Renascimento, essa objetividade começa a entrar em declínio. E o homem começa a pensar o seguinte: caramba, eu posso ser o centro da verdade. Não precisa ser o ser e nem Deus. Eu, ser humano, eu posso ser o centro da verdade. Então, o que vai caracterizar o Renascimento no geral? O Renascimento, ele se caracteriza principalmente com uma busca incessante pela valorização do homem. Eles retornam à Grécia Antiga e aí eles passam a peneira na filosofia grega antiga, na cultura antiga, e deixam passar somente aquilo que valoriza o homem. Percebe a questão? Então eles vão tentar fazer com que o homem ocupe o centro de tudo, no lugar do ser e no lugar do próprio Deus. Então a valorização do homem começa a ganhar importância. Está todo mundo compreendendo? Isso é tão verdadeiro que você vê no Renascimento, nos aspectos culturais, arquitetônicos e até artísticos, uma volta à Grécia Antiga, mas sempre valorizando os aspectos da Grécia Antiga nos quais o homem é valorizado. Percebem a questão? Então é um momento onde a valorização do homem é buscada, como na Antiguidade era também. Uma outra questão do Renascimento é que eles também começaram a dar importância às artes gregas que reforçavam a retórica e a oratória. Então, como o homem está indo para o centro de tudo, a posição do homem ao enunciar um conhecimento passa a ser verdadeira. Então o jeito do homem falar, a maneira pelo qual o homem argumenta, passam a ser valorizados. Então a retórica, a oratória começam a voltar em cena. É óbvio que retórica e oratória já eram valorizados também no final da Idade Média. Nas disputas entre os escolásticos, isso também era conta. Só que o que estava no centro não era a simples postura do homem falar, mas era um debate para se atingir a verdade que estava em Deus. Percebem a diferença? Uma outra característica do Renascimento é que justamente por isso, essa busca de dar importância ao homem, o Renascimento ele também não representa uma ruptura radical com a Idade Média. Alguns preceitos medievais vão se mantendo também no Renascimento. Por mais que o homem esteja ocupando o centro, que antes era o local de Deus, algumas coisas da Idade Média também permanecem. Como, por exemplo, a retórica que eu disse das disputas que existiam na escolástica, né? E também como as questões voltadas ao meio místico, né? A busca mística por Deus é algo também que vai sendo herdado pelo Renascimento. No entanto, aquela mística que é direcionada pela própria doutrina da igreja começa a se transformar numa espécie de gnosticismo, de gnose. Então o misticismo vai invadindo o Renascimento. É no Renascimento também que vai existir a valorização de autores, né, que escreviam sobre magia. Vai ter também a valorização de escritos que nem sempre a veracidade da autoria foi confirmada. Vai ter a valorização do Zoroastro, né? Vai ter a valorização do orfismo, que era da Grécia Antiga. Vai ter uma valorização de uma literatura que remete a um plano místico misturado com a ascensão do homem. Então o homem agora, ele não precisa mais de Deus para uma busca mística. Ele começa a apelar a outras coisas, caindo numa espécie de paganismo. Então percebe que o misticismo, que obedecia à doutrina católica na Idade Média, passa a ser já um misticismo poluído pelo retorno de figuras pagãs. Percebem a questão? Isso também é uma característica do Renascimento. Outra característica muito clara do Renascimento é o protestantismo. O protestantismo também, ele surge e começa a tomar conta também dos debates voltados a Cristo. O protestantismo, ele também é um reflexo do Renascimento. Por quê? Quando o protestantismo, por exemplo, declara que a única fonte da verdade é a Escritura, e a doutrina a gente tem que tirar e ficar apenas com a Escritura, é um exemplo que eu estou dando de uma linha protestante, você percebe que a interpretação humana da Escritura ganha a frente. A interpretação humana da Escritura fica na frente da própria doutrina católica. Isso já é uma representação do homem tomando o centro. Então o próprio protestantismo já é um reflexo disso.
Vocês estão compreendendo? Então todas as características do Renascimento estão apontando para uma centralização do homem. O homem sempre sendo uma espécie de fonte do conhecimento verdadeiro. Fonte essa que antes estava no ser, depois foi estar em Deus e agora está no homem. Uma outra característica do Renascimento é no Renascimento, já beirando a modernidade, que você tem a Contra-Reforma Católica. De tantos ataques recebidos, a Igreja Católica responde com a Contra-Reforma. E é um período complicado da Igreja, porque ela tem que se defrontar com o Index Prohibitorum, ou seja, indicar obras proibidas. Você não pode ler isso daqui. Para quê? Para ver se a Igreja consegue se limpar e mostrar que aquelas críticas que vêm de fora não fazem efeito. Você tem a Inquisição, né? A Inquisição, que é uma via da Igreja Católica de julgamento aos católicos que cometem heresias. Então é um momento conturbado, porque é um momento que está tudo ali misturado. Então nós podemos dizer, sem medo de errar, que o Renascimento é um período de transição. Está claro isso para todo mundo? Mas transição do que para o quê? É a transição da Idade Média para aquilo que nós vamos chamar de modernidade. Então, o que vai ser a modernidade? A modernidade vai ser o período onde o homem, de fato, alcançou o centro de tudo. A modernidade vai ser aquele período simbolizado por uma obra renascentista de Leonardo da Vinci, que é o homem vitruviano, o homem inserido no círculo, o homem sobreposto ao outro, o homem no centro de tudo. Então a modernidade bate o martelo. Se aquilo que antes era um simples projeto renascentista, agora ele é efetivado na modernidade. O homem é o centro de tudo. Uma outra influência que vai ter na modernidade é a Revolução Científica. Olha que doideira. Você tem o retorno ao humanismo grego, você tem o misticismo todo poluído e ainda tem a Revolução Científica em cima disso tudo. Pouca gente sabe, mas os grandes cientistas que vão provocar essa Revolução Científica, muitas das obras desses cientistas não eram obras de ciências, mas eram obras místicas e gnósticas pesadíssimas. Então é um momento de confusão e renascimento. Confusão essa que começa a ser organizada na modernidade. Está dando para compreender? Então, por exemplo, a modernidade vai olhar com muita dificuldade a Revolução Científica e perceber, por exemplo, que é na Revolução Científica que os instrumentos científicos começam a ganhar importância. É na Revolução Científica que o homem está disposto a não buscar mais a essência das coisas como faziam os filósofos, mas buscar experimentar as coisas em laboratório. É na Revolução Científica que o homem está buscando aumentar o poder dos seus sentidos através dos instrumentos. Então você vai perceber que essa passagem da Revolução Científica também vai ser uma confusão a mais para a modernidade resolver. Então a modernidade tem que resolver um pepino. De um lado, as gnoses, aquele misticismo todo poluído. De outro lado, o homem no centro de tudo, que quer se independer das outras ciências e uma volta ao humanismo lá grego antigo. E ainda por cima, a ciência, pedindo passagem. Porque a cada momento que a ciência constrói um novo equipamento, um novo instrumento, que aumenta a possibilidade de enxergar as transformações da natureza, mais a ciência pede passagem. Então é um momento confuso, né? Só para vocês terem uma ideia, existe uma outra característica que a modernidade vai enxergar como confusão vinda do Renascimento, que é o academicismo da ciência. Porque o que acontece? Na medida que a ciência vai ganhando poder, ela vai pedindo para si a autoridade da verdade. Olha, está tudo muito confuso. É muita mística, muito misticismo, muito volta à Grécia. Nós precisamos de entender como mexer nesses equipamentos, como entender a realidade. Então me dê a autoridade para mim, cientista, assinar embaixo que é verdade. Então começa um movimento de academicismo. Que movimento é esse? A ciência invade as academias fazem parte das universidades criadas pela Igreja lá na Idade Média,
E a ciência começa a construir sociedades dentro da academia. E dessas sociedades, só para vocês terem uma ideia de como a coisa funcionava, 3 se destacam. Uma academia na Itália, que é a Academia do Cimento, a Royal Society em Londres e a Academia Real das Ciências na França. Olha os lemas dessas academias, só para vocês entenderem como a filosofia está mudando ao chegar na modernidade. Na Academia do Cimento, por exemplo, na Itália, o enunciado ou o norte que eles acompanhavam, esses grandes cientistas, era provar e reprovar os instrumentos. Olha só que doideira. Se antes as universidades foram criadas na Idade Média para buscar a verdade e saber aumentar o poder da razão com a fé, buscando através das disputas a verdade cada vez mais próxima de Deus, agora a verdade não interessa tanto. Agora o interessante é ver quais são os instrumentos científicos criados que funcionam e que não funcionam. Então perceba, a verdade está sendo substituída pela funcionalidade, pela utilidade dos instrumentos. Depois veio a Royal Society de Londres, que tem o seguinte lema: devemos nos aproximar das técnicas mais do que dos filósofos. Então as técnicas e os métodos que facilitam a nossa vida são mais importantes do que aquilo que os filósofos faziam, que era buscar a verdade, que era buscar Deus. Então a técnica aos poucos está avançando, superando a busca pela verdade e colocando o homem no centro de tudo. A gente tem que lembrar que o homem no centro de tudo simboliza também um domínio do homem sobre a natureza. Para os gregos a natureza assusta, ela é muito grande. Para os medievais Deus assusta, Deus criou a natureza. Para os modernos não. O homem sobe no seu palanque da soberba e ele passa a instrumentalizar a natureza. Instrumentalizar por vezes o próprio Deus. Percebe a questão? E por último, o lema da Academia Real das Ciências. Olha o que diz: contra experimentos não se pode discutir. Então, se antes a busca era intelectual pela essência das coisas, agora a verdade foi substituída por aquilo que eu consigo experimentar. E todo mundo aqui sabe que você só consegue experimentar coisas que seus sentidos percebem. Deus, por exemplo, é um objeto que escapa dos sentidos. Percebe então que Deus vai perdendo força também. O outro lema: trabalhar para a história natural ou obedecer o lema do Bacon, do Francis Bacon: saber é poder. Então a busca pela sabedoria não é mais uma busca desinteressada que alimenta o intelecto. Agora saber é exercer poder sobre a natureza. Por isso o homem está no centro de tudo. Então olha que doideira. Descartes vai nascer no meio disso tudo, no meio da confusão. Percebe a questão? No meio da confusão. Agora olha que interessante, Descartes teve uma formação jesuíta, católica. Aliás, era um católico modelo. Você lendo um pedaço da biografia, era uma pessoa ordenada na própria vida, reta na própria vida, mas que no entanto nasceu no meio dessa confusão. Então alguns aspectos biográficos do Descartes são necessários serem falados. Ele se formou, teve uma formação católica, era um católico fervoroso. No entanto, algo incomodava ele, isso ele escreve de próprio punho. O que incomodava Descartes? De um lado, as escolas só repetiam a escolástica, e Descartes começou a perceber que aquilo que era trazido para a escolástica estava ficando para trás no meio do desenvolvimento científico. E de outro lado, ele tinha o próprio desenvolvimento científico pedindo passagem. Então ele tem uma confusão a ser resolvida: a verdade trazida pelos grandes filósofos tradicionais que levam o homem até Deus, que ele sabia que era o caminho correto, mas do outro lado você tem a ciência pedindo passagem, cada vez mais instrumentalizando a natureza e o próprio Deus. O Descartes está no meio dessa confusão. Para piorar a história, o Descartes, apesar de ter tido uma formação católica, e foi um católico fervoroso, ele se envolveu também com uma entidade gnóstica, Rosa Cruz. Então ele também encheu a cabeça desse misticismo poluído. Então, além da confusão histórica, filosofia escolástica e ciência moderna, ele tinha uma confusão interna. Confusão interna é seguir Deus ou misticismo.
Então era uma confusão fora e dentro. Percebe a questão? Para piorar a história, Descartes tem uma filha, ele ama a filha de paixão, que vem a falecer com 5 anos de idade. Aí você já percebe uma confusão total. Confusão externa, confusão externa e confusão na própria existência. Possivelmente uma pessoa com pouca substância e resistência não consegue passar por isso, né? Mas Descartes passou por toda essa confusão. Só que no meio dessa confusão, o que ele percebeu? Eu tenho que colocar ordem nisso daqui. Eu tenho que colocar ordem nisso daqui. E é aqui que o Descartes faz uma guinada de 180 graus na filosofia. Como é que ele vai colocar a ordem nessa confusão? Ele vai raciocinar o seguinte: eu tenho que construir um método filosófico que seja tão exato, mas tão exato, que não admita qualquer tipo de confusão. Percebe a questão? O Descartes ele vai ter que construir, vai ter que criar um método filosófico. O que é um método? Uma maneira pela qual pode se buscar a verdade, mas um método tão criterioso, mas tão criterioso, que ele consegue tirar fora tudo aquilo que é confusão, limpar o terreno e sobrar apenas um terreno limpo no caminho para a verdade. Percebe? E aí é que vem o tal dos 3 sonhos. Ele tem 3 sonhos lá, e quando ele acorda desses 3 sonhos, ele decide escrever esse método. Esse método do Descartes, que está no livro Discurso do Método, é um método que os historiadores chamam de racionalismo. É uma maneira que eles chamam isso. Ou método cartesiano, né? Que é um método criado por Descartes. Esse método ele tem uma finalidade, que é o de buscar a verdade pela exatidão de alguma ciência que não admite confusão. E aí eu pergunto a vocês: qual é a ciência que, por excelência, não admite qualquer confusão, não possui contradição e tudo que é dito ali é exato? A matemática. O Descartes ele é um matemático, ele é um grande matemático, criador do plano cartesiano e outras teorias matemáticas. Então o que ele vai fazer? Ele vai tentar trazer a exatidão da matemática para dentro da filosofia, para organizar e tentar ordenar essa confusão e limpar o terreno. Esse método que o Descartes vai construir é um método que já é usado pelos matemáticos. Só que agora Descartes vai formalizar para ampliar o seu alcance, para ele extravasar da matemática e nos auxiliar na busca do conhecimento, na busca da verdade e outras questões que não são matemáticas. Está todo mundo compreendendo? Então a pergunta que não quer calar é a seguinte: no que consiste esse método? No que consiste esse método? Esse método, ele consiste em 4 passos, em apenas 4 passos. A primeira versão do método de Descartes tinha 27 passos. Descartes, ao ler o seu rascunho de 27 passos do método, ou seja, o que você tem que seguir, quais são os 27 passos que você tem que seguir, ele percebeu o seguinte: caramba, muitos passos, muitas regras para o método tende a trazer confusão. Então o que eu tenho que fazer? Para evitar a confusão, que é o que eu quero fazer, é o meu objetivo, vou diminuir as regras do método e sintetizar as regras em 4 grandes passos. Percebe? Então imagine o poder intelectual do Descartes, o poder de síntese fantástico, porque ele está querendo criar um método que serve para resolver qualquer questão e limpar o trilho, não deixar confusão nenhuma ali atrapalhando a sua vida, né? É interessante que no seu livro Discurso do Método, ele relata sobre isso dizendo o seguinte, olha que interessante, abre aspas, só para vocês perceberem o que Descartes está pensando para criar esses 4 passos. Diz ele: encontrei-me tão perdido entre dúvidas e erros, que me parecia que ao procurar me instruir, eu não alcançava outro proveito que o de ter descoberto cada vez mais a minha ignorância. Então ele está assumindo que ele está confuso e que esse método vai vir para esclarecer.
né? Aqui vale um adendo. Quando Descartes cria um método em 4 passos para acabar com as confusões e para acabar com tudo aquilo que é confuso, o Descartes já denota uma tendência que vai ser de todos os filósofos modernos que vão vir depois dele, que é sempre o de criar uma corrente filosófica cada vez mais exata, cada vez mais limpa e que supere a corrente filosófica anterior. Por exemplo, depois do Descartes vai vir o empirismo. O empirismo vai dizer, olha, o racionalismo de Descartes funciona, mas o empirismo funciona melhor. Depois vai vir Kant. O racionalismo e o empirismo funcionam, mas o kantismo funciona melhor. E assim por diante. Então, há uma tendência na modernidade que, pelo fato de colocar o homem no centro de tudo, uma tendência em sempre buscar uma originalidade na filosofia. Preocupação que essa nunca existiu nem na Antiguidade nem na Idade Média. A originalidade da Antiguidade e na Idade Média vem naturalmente. Não é um modo de agir. Vocês estão compreendendo? Na modernidade, esse vício pela originalidade vai se tornar uma etiqueta, que perdura até a pós-modernidade. Gente, vou ligar um pouquinho o ar, se tira agora, acabou. A gente desliga, senão faz frio. Então, o que o Descartes vai fazer? Ele não está criando esse método à toa. Ele está criando esse método também para construir uma filosofia completamente original. E ele consegue, tanto é que ele é o primeiro filósofo da modernidade. Então, no que consiste esses 4 passos? Relembrando, os 4 passos servem para acabar com as confusões e nós temos certeza que chegamos à verdade. No que consiste esses 4 passos? Esses 4 passos, que funcionam como método, eles querem fazer com que o nosso intelecto, a nossa razão, consiga, de algum modo, lidar apenas com evidências. Porque quando o nosso intelecto lida com evidência, não tem confusão nenhuma. Olha, eu pego e falo assim, olha, 2 mais 2 é igual a 4. Você tem que se esforçar muito para criar confusão em cima disso. Porque 2 unidades mais 2 unidades, você vê que dá 4 unidades. Isso se torna uma evidência para o seu raciocínio. Então, esse método que o Descartes vai criar em 4 passos, ele tem de ter a finalidade também de transformar problemas cabeludos em evidências. Porque somente a evidência você pode assinar embaixo e dizer, opa, aqui não tem confusão nenhuma, 2 mais 2 realmente é 4. Percebe a questão? Então, do que se trata esses 4 passos? Vamos à primeira regra do método. São 4 regras. Vamos à primeira regra do método. Diz o próprio Descartes no seu livro Discurso do Método. Não se deve acatar nunca como verdadeiro aquilo que não se reconhece ser tal pela evidência. Ou seja, evitar acuradamente a precipitação e a prevenção, assim como nunca se deve abranger entre nossos juízos aquilo que não se apresente tão clara e distintamente à nossa inteligência, a ponto de excluir qualquer possibilidade de dúvida. Então, o que ele está dizendo? A primeira regra do método é só aceitar como verdadeiro aquilo que nos apresenta como evidência. Aquilo que não se apresenta como evidência, nós não acolhemos como verdadeiro. Nós colocamos a dúvida. Nós trazemos aquilo para a dúvida. Então, por exemplo, quando um Descartes, um Aristóteles, cria lá, escreve lá o seu livro, que mais tarde a gente chama de Metafísica, e o Aristóteles pega e afirma, existe um motor imóvel que fez mover toda a realidade. Então, quando ele diz, todas as substâncias são um sínodo entre forma e matéria, tudo isso que Aristóteles escreve lá no seu livro, se fôssemos usar essa primeira regra do método de Descartes para avaliar, muita coisa a gente vai ter que jogar fora. Porque tudo aquilo que o Aristóteles está dizendo não se apresenta como evidência. Nós teríamos que fazer um esforço muito grande racional para verificar se aquilo que Aristóteles está escrevendo é verdadeiro ou não. Então não é evidência, porque tem um esforço gigantesco. A evidência é aquilo que nos mostra a nossa inteligência captar rápido, através de um ato intuitivo. Vocês estão compreendendo? Então ele está dizendo que só podemos aceitar como verdadeiro aquilo que é evidente. Sejamos honestos, quando a gente escuta isso de Descartes, dá uma raivinha. Você fala assim, Descartes está de sacanagem. Porque quando eu olho para o mundo, nada é evidente.
Tem um monte de coisa que não é evidente. Caraca, por exemplo, sou casado com a minha esposa, eu amo a minha esposa. Beleza, explica o amor aí, ó. O que é o amor? Ferrou, não é evidente. Não é evidente. Então, o estudante que está percebendo bem e lendo a obra do Descartes, já percebe nessa primeira regra do método, que o Descartes está passando uma peneira na realidade, deixando passar apenas o que é evidente. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, ó, somente aquilo que é de fácil percepção da minha inteligência, da minha razão, eu aceito como verdadeiro. Por que dá raiva? Que dá vontade de perguntar para ele. E as outras coisas, as tensões, as contradições da realidade, você joga fora? Aparentemente ele vai ter que jogar. Porque se ele começar a colocar aquilo na peneira, não vai passar nada. Vocês estão compreendendo a lógica? Descartes então passa para a segunda regra do método. Olha o que o próprio Descartes diz sobre a segunda regra do método. Diz Descartes: é necessário dividir cada problema que se estuda em tantas partes menores quantas for possível e necessário para melhor resolvê-lo. Então o que ele está dizendo? A gente pega um problema gigantesco e divide ele em pequenas partes até essas pequenas partes se tornarem evidentes, se tornarem uma evidência. Esse método, qualquer um que resolveu o problema na matemática sabe que esse método é usado na matemática. O que Descartes está querendo é abranger esse método matemático para a filosofia, para entender a realidade. Então, Descartes está dizendo em alto e bom tom: é impossível resolver problemas de maneira integral, é necessário fragmentá-los em partes, onde cada parte se torne uma evidência. Percebe a questão? Aquilo que não foi evidente, você vai aceitar como uma hipótese melhor ou pior. Você vai partir para a verossimilhança. Mas para afirmar que é verdadeiro, somente aquilo que é evidente. Está todo mundo entendendo? Terceira regra do método. Olha o que diz Descartes. A terceira regra é a de conduzir com ordem meus pensamentos, começando pelos objetos mais simples e mais fáceis de conhecer, para elevar-se pouco a pouco, como por degraus, até o conhecimento dos mais complexos, supondo uma ordem também entre aqueles nos quais uns não precedem naturalmente aos outros. Então o que Descartes fez? Dividiu tudo em pequenas partes. Algumas partes são evidentes, outras não. Eu não vou partir para entender aquilo que não é evidente. Eu primeiro vou entender o que é evidente e entender depois as partes mais complexas em função dessa evidência. Percebe o que eu estou dizendo? Né? Então, quando Descartes partir para a filosofia usando esse método, que a gente vai ver na aula de hoje ainda, ele não vai poder sair falando de Deus. Ó. Ele vai ter que falar de coisas menores e mais evidentes primeiro, para colocar o seu método em prática. Está todo mundo acompanhando? Está claro? E ele termina então sua quarta e última regra do método, que diz: a última regra é a de fazer sempre enumerações tão completas e revisões tão gerais a ponto de se ficar seguro de não ter omitido nada. Então a quarta regra seria uma espécie de revisão geral de tudo. Vamos revisar aqui que eu posso ter me enganado de algum modo. Percebe a questão? A pergunta que não quer calar é a seguinte: qual é a parte do ser humano que vai ser utilizada para colocar essas regras em prática? A parte do ser humano que é utilizada é o raciocínio. É o raciocínio lógico. Porque se Descartes é matemático, ele vai usar a parte da inteligência do matemático na filosofia. Então é o raciocínio lógico que vai trabalhar em cima dessas quatro regras. Percebem a questão? Esse é o método de Descartes. Simples. 4 passos simples. Só que isso não basta. Porque se o Descartes só escreve um livro explicando os 4 passos, as pessoas vão ler e falar assim: ah, muito jóia, legal, bacana, funciona na matemática. Quero ver funcionar na filosofia. Aí o que Descartes faz? Ele então tenta aplicar essas 4 regras para limpar a filosofia. Limpar do que a filosofia? Tirar tudo aquilo que é confuso. Tirar toda aquela confusão e aquela sujeira. Ficar apenas com as coisas que são evidentes. Aí ele coloca o seu método em ação. Essas 4 regras
são colocadas através de um outro método. Elas são colocadas em prática através de um outro método. Esse outro método é o que nós chamamos de dúvida metódica. Então, só para organizar aqui a aula para vocês. Os 4 métodos, as 4 regras do método, ele já achou. Eu tenho que aplicar isso na filosofia. Mas para eu sair da matemática e aplicar isso na filosofia, eu preciso de um método que faz a união entre as duas coisas. Esse outro método é o método da dúvida. É a tal da dúvida metódica. Então, olha que interessante. Ele vai usar a dúvida como um método que vai transportar as 4 regras do discurso do método da matemática para a filosofia. Percebe a questão? E aí o Descartes começa. Como é que ele vai fazer isso? O Descartes apresenta a dúvida metódica através de 2 hipóteses muito interessantes. A hipótese do sonho. Olha só que doideira. Ele tirou toda a filosofia dele de 3 sonhos que ele teve na realidade. E ele ainda vai utilizar a linguagem do sonho dentro da sua filosofia. Ele vai criar uma hipótese chamada hipótese do sonho, que já faz parte da tal dúvida metódica. E a outra hipótese que ele vai levantar é a hipótese do gênio maligno. Olha que nomes esquisitos, né? Hipótese do sonho e hipótese do gênio maligno. Qual é a finalidade dessas 2 hipóteses? A finalidade dessas 2 hipóteses é usar a dúvida para questionar tudo que existe e não deixar pedra sobre pedra, duvidar de tudo, tudo mesmo. Para que ele vai fazer isso? Para depois ele entrar com as 4 regras do método e aceitar apenas aquilo que é evidente. Então ele vai passar a peneira da dúvida e só vai passar aquilo que é evidente. E como é que ele vai fazer isso? Através da hipótese do sonho e da hipótese do gênio maligno. E o que consistem essas 2 hipóteses que acontecem ao mesmo tempo na filosofia de Descartes? Elas consistem, como eu disse, a elevar a dúvida em uma dúvida hiperbólica, uma dúvida de tudo. De tudo. Ele vai duvidar de tudo. Então a filosofia de Descartes começa com a dúvida de tudo. Isso é inovador na história da filosofia. Por quê? Se a gente retorna à Grécia Antiga, o Aristóteles dizia, a filosofia se inicia com espanto. Espanto do que, Aristóteles? Daquilo que existe. Aristóteles em nenhum momento duvidou que as coisas existissem. Ele olhava para as coisas e falava, caramba, algo existe e isso me espanta. Na Idade Média, Deus existe e isso me espanta. Aí vem o Descartes e inova. Eu não tenho certeza se as coisas existem. Eu vou duvidar de tudo. Agora percebam, isso não é uma dúvida ingênua. Ele está usando essa dúvida hiperbólica como método. A gente tem que sempre lembrar disso. Ele não quer duvidar de tudo como uma espécie de ceticista adolescente, um cético adolescente. Eu duvido de tudo, não tenho certeza de nada. Não, não. Ele está duvidando de tudo com a finalidade de atingir a verdade. Isso me causou incômodo ao ler Meditações. Sabe por quê? Porque eu não sei se essa experiência que Descartes disse que teve, ela é possível. Honestamente, é possível duvidar de tudo? Percebe o que eu estou dizendo? Quando você está lendo o livro Meditações, te assusta, porque ele fala, caramba, ele está duvidando de tudo mesmo? Será que isso é possível? Será que ele não percebeu que algo tem que existir até para duvidar? Entende? Isso incomoda na leitura cartesiana, porque você não sabe se ele está mentindo para você, leitor, ou se ele realmente está duvidando de tudo como uma experiência real. Então ele vai usar uma dúvida hiperbólica para duvidar de tudo. E a dúvida funciona mais ou menos assim. Hipótese do sonho. Quando eu sonho, quando eu, Descartes, estou sonhando, eu sempre percebo que a narrativa do sonho me parece tão real, mas tão real que eu sinto emoções. Eu sinto medo no sonho, né? Eu sinto aflição no sonho, eu sinto prazer no sonho. Horas, vai perguntar Descartes. Nesse exato momento, eu também estou tendo emoções. Eu também estou percebendo as coisas. Então, qual é a garantia que eu tenho de eu não estar sonhando agora? Perceberam a hipótese do sonho? Ele está levantando a possibilidade de tudo que ele viveu até então, de toda a memória que ele teve, de tudo que existe, tudo isso pode ser produto de um sonho.
Portanto, tudo isso pode ser falso. Então, o que ele está fazendo com a hipótese do sonho? Ele está colocando tudo em suspenso, ele está duvidando de tudo. Os ensinamentos que ele recebeu dos professores, os amores que ele viveu, as experiências que ele teve, tudo isso pode ser produção de um sonho. Então, tudo isso pode ser falso. Então, o que Descartes quer com a hipótese do sonho? Ele quer duvidar de tudo. Percebe a questão? E a hipótese do gênio maligno é mais ou menos a mesma coisa. Quem sabe não existe uma espécie de Deus mau, Deus maligno, que tenha criado tudo isso e fica a me enganar. Ele fica usando de toda a sua força para me enganar ao ponto de eu achar que as coisas existem quando na verdade elas não existem. Então, na verdade, o que Descartes está fazendo? Ele está com a hipótese do sonho, com a hipótese do gênio maligno, duvidando de tudo que existe. Percebe a questão? Repetindo, a gente não pode perder o fim da meada. Por que ele está fazendo isso? Ele está fazendo isso para não aceitar como verdadeiro aquilo que é evidente. Porque se ele consegue levantar a hipótese de que tudo pode ser falso, então as coisas não são evidentes. Se fosse evidente, ele nem levantava essa possibilidade. Então ele não tem certeza nenhuma, verdade nenhuma nesse momento. Ele está no mar de dúvida. Ele está aflito. Eis que de repente, no ato intuitivo da sua razão, ele dá uma desenrolada na sua filosofia e encerra o seu argumento intuitivo dizendo o seguinte: por mais que eu esteja sonhando, por mais que exista um gênio maligno a me enganar, por mais que tudo que eu achava que existia na verdade não existe, uma coisa é verdadeira e certa e evidente: se eu duvido, eu penso. Se eu penso, logo existo. Então percebam o seguinte, isso aqui é muito importante. Descartes deu uma volta gigantesca, que na minha humilde opinião não me parece ser uma experiência real que ele teve, me parece às vezes um estilo literário ou alguma outra coisa que aconteceu, deixa eu ver isso melhor na outra aula, mas ele deu uma volta inteira para confirmar uma evidência. Quem está duvidando disso tudo é o meu pensamento. Ora, se eu penso, então eu existo. Percebe a questão? Essa confirmação da existência do próprio Descartes recebeu um nome na filosofia. A frase penso, logo existo, ela é traduzida para o latim como cogito ergo sum. Então o que a filosofia fez? Ela pegou o termo cogito, que vem de pensamento, e conceituou essa frase. Então toda vez que a gente fala em cogito cartesiano, a gente está falando, nós estamos nos remetendo à primeira evidência que Descartes chega com o seu método da dúvida. Percebe? Então a certeza evidente que Descartes tem é: eu existo porque eu penso. Agora, por favor, percebam o seguinte: o penso logo existo não é resultado de uma dedução, não é resultado de uma argumentação lógica, não é resultado de uma filosofia no qual ele usou um processo todo complexo para chegar. Ele chama isso de intuição racional. Porque se eu duvido, eu penso, eu existo. Ele não está dizendo todos que pensam existem. Ele não está dizendo isso, ele está ainda na primeira pessoa. Ele está tentando aceitar apenas aquilo que é evidente. E para ele, a única coisa que é evidente é que ele, Descartes, existe. Existe como pensamento. Percebe a questão? Por que me causou agonia ao ler isso? Eu não sei se está causando a mesma coisa em vocês. Por um motivo simples. Todo mundo aqui que começa a remontar na própria imaginação essa experiência que o Descartes teve, em nenhum momento ficou com dúvida se existisse ou não. Não sei se vocês estão compreendendo. Quando ele fala, eu penso, logo eu existo, ele está dizendo, primeiro eu percebi que eu pensei, para depois perceber que eu existo. Só que na verdade, para ele pensar, ele já tem que existir antes. Então qual foi a jogadinha do Descartes aqui? A jogada dele foi colocar o pensamento na frente da existência. Trazer uma primazia para o pensamento em detrimento da existência. Por que eu estou dizendo isso? Porque o objetivo dele final com a filosofia é colocar a razão humana no centro de tudo. Não sei se vocês estão compreendendo. Não é a existência das coisas, como os gregos faziam, nem a existência de Deus. É o próprio pensamento humano na frente de tudo. Ele está querendo carimbar a filosofia dizendo o seguinte: a partir de agora, todos vão ter de filosofar a partir do que eu estou dizendo. Todos
todos vão ter de filosofar percebendo que o homem é a fonte do conhecimento verdadeiro. Não é nem o ser e nem Deus. Vocês estão compreendendo? Então há aqui uma jogada filosófica muito bem pensada por Descartes, ao colocar o pensamento na frente da existência. Apesar de Santo Agostinho ter pronunciado na Idade Média uma frase parecida, se fôssemos traduzir essa frase moderna cartesiana para a Idade Média, possivelmente um pensador medieval diria: eu existo porque Deus me criou. Eu não existo porque eu penso. Percebe? Há uma sutileza nessa frase cartesiana que já virou uma bandeira, uma etiqueta. A sutileza é que Descartes está colocando o ser humano no lugar de Deus. Ele está colocando a razão humana, o pensamento humano no lugar de Deus. A razão lógica, que nunca erra na matemática, agora ela vai poder resolver todos os problemas do mundo. Resolver as tensões da natureza, resolver as contradições que existem na realidade. Agora, o raciocínio humano, por meio de um método seguro, vai conseguir resolver todos os problemas. Está todo mundo compreendendo? Então, a única evidência que o Descartes tem em mãos é o seguinte: eu, Descartes, existo. Mas eu existo como pensamento, porque é o pensamento que está na frente de tudo. Então, a única coisa que Descartes provou até agora na sua filosofia como evidência é aquilo que em filosofia nós chamamos de res cogitas, ou seja, o eu pensante, ou a substância pensante. Descartes está afirmando: existe uma substância pensante, que sou eu mesmo. Pergunto a vocês: Descartes pode ter certeza evidente que ele tem um corpo? Não pode. Porque o corpo, você olha para ele, só que você está usando os 5 sentidos. E os 5 sentidos não são confiáveis. Eles nos enganam a todo momento. Qual é a única parte do ser humano confiável? A razão, o raciocínio lógico. Não tem como eu perceber a presença do meu corpo pelo raciocínio lógico. Então, nem corpo Descartes sabe que tem. A única coisa que ele sabe é que ele existe como um pensamento. Percebe? Ele existe como um ser que pensa. Pô, mas esse corpo aí, Descartes, está na sua frente. Descartes não pode acreditar, porque não é algo evidente. Como não? Você está olhando para o seu corpo, Descartes. Você vai dizer: não, não. Os sentidos de vez em quando me enganam. Quem me garante que não está me enganando agora? Ele até escreve no livro dele: quando eu pego um pedaço de madeira e coloco no lago, o pedaço de madeira parece que quebra, e eu sei que não quebrou, então a minha visão está me enganando. A minha visão pode estar me enganando agora. É a mesma coisa do sonho. Se quando eu estou sonhando, lá na narrativa do sonho, por mais louco que a narrativa possa parecer, eu sinto medo, sinto um monte de coisas que parecem reais, por que agora que eu estou sentindo isso tudo não pode ser um sonho também? Então a única fonte do conhecimento verdadeiro que nos leva à evidência é o raciocínio lógico. Aquilo que não pode ser verificado pelo raciocínio lógico está em dúvida. Então ele nem sabe se ele tem um corpo. Então, por enquanto, na filosofia dele, ele é apenas um eu pensante. Muita loucura. Se chegasse para um Aristóteles, pudesse viajar no tempo, falar: que Aristóteles, aqui, o discurso do método e meditações cartesianas, leia aí. Agora só fala assim: mas que doideira é essa? Pô, é óbvio que as coisas existem. O Descartes respondeu: não, não é óbvio não. Meus sentidos me enganam de vez em quando, pode estar me enganando agora. A única coisa óbvia que existe é que eu, Descartes, existo como ser pensante. Vocês estão compreendendo? Detalhe disso tudo que eu falei: se o Descartes encerra a filosofia dele aqui agora, a filosofia dele seria uma bosta. Por quê? A única coisa que ele conseguiu provar com a filosofia dele é que ele existe. Não serve para nada isso daí. Ele tem que resolver os problemas. A ciência está pedindo passagem. A ciência está descobrindo um monte de coisas novas, com os novos equipamentos, início da modernidade. Ele tem que continuar a filosofia dele para ele dar estatuto de existência ao mundo material também. Porque se ele ficar nessa que só existe o ser pensante, a filosofia dele, ninguém vai acreditar. Ele tem que dar um estatuto de existência para as coisas materiais. Por enquanto ele não tem esse estatuto, porque a única evidência que ele tem é que ele, Descartes, existe. Vocês estão entendendo, né? Tá claro? Como é que ele faz isso então? Ele então desenvolve melhor a sua filosofia e encontra uma ponte entre o seu eu interior, o seu eu que pensa que ele já comprovou existir, porque é algo evidente,
Ele então vai criar uma ponte entre esse eu e o mundo fora dele, o mundo material. Que ponte é essa? Essa ponte é Deus. Deus. Como assim? Descartes é um filósofo moderno, tirou Deus do centro, colocou o homem. Agora ele vai voltar em Deus? Sim, vai voltar em Deus. Deus vai ter que arrumar um jeito de fazer a ponte entre o eu pensante, que já é evidente, e esse mundo material que ele ainda não conseguiu comprovar que é evidente. Percebe? Perceba o seguinte, Deus só aparece na filosofia de Descartes em um segundo momento, porque no primeiro a única coisa que aparece é o ser pensante, que é o homem. Então até na ordem de filosofar, procurando as evidências, Descartes colocou um homem na frente, que é o movimento da modernidade, colocar sempre o homem na frente de Deus, do ser, da natureza e etc. Como é então que ele coloca Deus na jogada? Descartes tem um argumento seguinte: a única evidência que eu tenho é que eu, como ser pensante, existo. E o que é pensamento para Descartes? Presta atenção. Descartes define o pensamento da seguinte forma. Essa definição que o Descartes dá, ela é importantíssima para você entender como é que Deus entra na jogada e como é que esse mundo material vai virar evidência também para Descartes. Olha o que ele diz que é o pensamento. Deixa eu só lembrar aqui a página 2. Só um segundo. Deixa eu só achar a página, porque eu gosto de falar da própria... Para não parecer que eu estou criando, né? O próprio Descartes escreveu. Deixa eu só achar aqui. Achei. Olha o que diz Descartes sobre o que é o pensamento. Diz ele: com o termo pensamento, eu abranjo tudo aquilo que existe em nós de tão factual que somos imediatamente conscientes dele, como, por exemplo, todas as operações da vontade, do intelecto, da imaginação e dos pensamentos. Acrescentei imediatamente para excluir tudo aquilo que delas deriva. Assim, por exemplo, o movimento voluntário tem como seu ponto inicial o pensamento, mas ele próprio não é o pensamento. É confuso, mas o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer o seguinte: estou chamando de pensamento, que esse eu pensante pensa, tudo aquilo que aparece, memória, imaginação, tudo aquilo. Inclusive o pensamento tem ideias. Isso também é evidente, Já é evidente que eu existo como pensamento e também é evidente que o pensamento tem ideias. E uma das ideias que Descartes pode ter, Descartes vai escrever isso no seu livro, é a ideia de perfeição. Uma das ideias que eu, Descartes, como eu pensante, posso ter é a ideia de perfeição. Perfeição é uma ideia que significa como sendo a característica de algo que não erra, que é perfeito. Então, qual é a conclusão que Descartes chega? Presta atenção. Se existe uma ideia de perfeição na minha cabeça, melhor dizendo, para facilitar, se existe uma ideia de perfeição no meu pensamento, então é certo que não fui eu quem criou essa ideia, por um motivo muito simples. Eu sou imperfeito, porque eu me engano de vez em quando. Então não fui eu quem criou a perfeição. Um ser imperfeito não pode criar aquilo que é perfeito. Qual é a conclusão que ele chega? Essa ideia de perfeição está no meu pensamento porque um ser perfeito existente a colocou lá dentro. Esse ser perfeito, portanto, é Deus. Eu acho uma provinha da existência de Deus bem fajuta, mas é o argumento probatório que ele utiliza para provar a existência de Deus. Ele está dizendo, se há uma ideia de perfeição em mim, que sou um ser pensante imperfeito, eu não posso tê-la criado. Logo, um ser perfeito tem que existir para tê-la criado e colocado dentro do meu pensamento. Pronto, Deus existe. Deus existe. Aí ele vai extinguir toda hipótese do sonho e toda hipótese do gênio maligno agora. Por quê? Porque se Deus existe e é perfeito, Deus não erra. A maldade é um erro.
Logo, Deus não é maligno, Deus é bom. Gênio maligno não existe. E se Deus é bom, Ele não me engana. Se Ele não me engana, eu não estou no sonho. Eu estou existindo. Então Deus, o que Ele fez com Deus? Ele usou Deus como uma chave argumentativa para resolver um problema seríssimo na filosofia dele, que é o de escapar do sonho, daquela dúvida hiperbólica, daquela dúvida radical do gênio maligno, escapar disso tudo. E ele consegue com a prova da existência de Deus. Agora ficou um pouco mais fácil. Por quê? Se Deus não me engana, então essas coisas materiais que estão ao meu redor existem. Existem. Mas peraí, Descartes, você está entrando em contradição. As coisas materiais eu só consigo perceber com os meus sentidos. Você falou que os sentidos nos enganam. Como é que agora você está afirmando que é evidente que as coisas materiais existem? Aí Descartes responde: as coisas materiais existem porque Deus as criou e Deus não me engana. No entanto, a única evidência que eu tenho das coisas materiais é a evidência que a geometria me traz, que é a extensão das coisas. A cor, o peso, o sabor, o tamanho, tudo isso pode ser engano, porque tudo isso eu percebo com os sentidos. Mas a extensão das coisas, elas estão presentes no meu pensamento, como Deus não me engana, elas existem. Então o que Descartes vai fazer nesse momento da filosofia dele? Cara, isso aqui é a coisa mais importante para as próximas aulas. Descartes vai fazer uma separação de dois tipos de substâncias que existem de maneira evidente: a substância pensante e a substância extensa. Então existem apenas duas coisas no mundo: o ser que pensa e as coisas materiais extensas. Percebe o que eu estou dizendo? Mas vem cá, Descartes, a cor existe? Não dá para falar que é evidente que a cor existe, porque quando eu olho para a cor, pode ser uma enganação do meu sentido. O sabor das coisas existe? Olha, também não dá para saber direito, esse negócio é meio confuso. Eu dou o mesmo alimento para duas pessoas sentem gosto diferente, então isso é confuso. Então o paladar pode estar me enganando, isso também não tem confiança. Então o que você tem certeza? Aí Descartes responde: só duas coisas: existe o ser pensante e existe a extensão das coisas materiais. Percebe a questão? Essas são as duas substâncias. Então, se fôssemos fazer um esquema daquilo que Descartes conclui da sua filosofia, é que em sua filosofia apenas duas coisas existem: uma substância pensante, presta atenção, e uma substância extensa. Res cogitans e res extensa. Está todo mundo compreendendo? Então perceba o seguinte: em Descartes, a qualidade das coisas perde importância. A essência das coisas que os filósofos gregos e medievais procuravam perde importância. A única coisa que tem de importante é a materialidade das coisas, a extensão das coisas e o raciocínio lógico do ser humano, o pensamento humano. Isso vai ter um efeito devastador na modernidade. Devastador. Por quê? Primeira percepção que a gente tem com essa filosofia cartesiana: o próprio ser humano. O que é o ser humano no final das contas? O ser humano é um pensamento dotado de um corpo. Só que corpo e pensamento para Descartes são substâncias completamente distintas, que se uniram no homem porque o homem é o fodão, é o centro de tudo. Ó. Percebe o que eu estou dizendo? É no homem que se une tudo. No entanto, não há uma relação direta entre uma coisa e outra. Olha que coisa impressionante como isso aqui vai revolucionar a ciência na modernidade. Vou dar um exemplo. Vamos pegar o exemplo médico, medicina. Olha que coisa incrível. Para os gregos antigos e para os medievais, a alma dá vida ao corpo. Então, por exemplo, eu sou um corpo vivo porque aqui dentro tem uma alma dando vida ao corpo. Tem um ser pensante dando vida ao meu corpo.
Então, o que dá vida ao corpo para o grego e para o medieval é a alma. Para o homem moderno já não pode ser a alma, porque a alma é uma substância completamente diferente do corpo. Então, o que dá vida ao corpo é o próprio funcionamento material do corpo, não é a alma. Então, o que está acontecendo aí? Está tendo um movimento nas ciências médicas, a partir de Descartes, que vai excluir a parte da alma e vai considerar o corpo como um mero objeto material extenso. Sempre vai ter uma causa material que dá vida ao corpo, nunca uma causa da alma. Percebe o que eu estou dizendo? Então o Descartes ele contribuiu para a materialização mesmo da ciência. Não sei se vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo. Isso é algo muito sério. Então o Descartes ele inaugura um movimento onde cada vez mais vão se excluir aquilo que eu não posso perceber como extensão, e apenas aquilo que é extensão a gente vai considerar como verdadeiro. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Isso é muito claro na ciência de hoje em dia. Você pergunta para um cientista o que é isso, ele não está preocupado em te responder qual é a essência disso. Ele está apenas preocupado em te responder aquilo que constitui a extensão disso. Então ele vai dizer, sei lá, um conjunto de micropartículas. Mas isso aqui não é um conjunto de micropartículas, isso aqui é um apagador. Só que o cientista cada vez mais vai se afastar da essência das coisas, vai se afastar da realidade em nome de uma mera extensão das coisas. Diga. No caso, você exclui a causa eficiente? Você exclui a causa eficiente, você exclui a causa formal, que é a essência das coisas, e fica apenas com a causa material. O que o Descartes fez? Muito boa sua pergunta. Ele pegou Aristóteles, jogou fora. Praticamente a filosofia inteira de Descartes ficou apenas com um ponto: a causa material. Porque a única certeza que ele tem é que as coisas materiais existem como extensões, meras extensões. As coisas materiais não têm qualidades, porque as qualidades das coisas materiais não podem ser garantidas, elas não podem ter validade como existência, e aceitou apenas que existe um ser que pensa, que é o ser humano. Resumo da ópera: os seres vivos são máquinas. Máquinas que funcionam por engrenagens materiais extensas. Compreende a questão? Isso vai ser primordial para a modernidade. Caramba, a Revolução Industrial vai vir daí, A natureza é uma máquina. É igual o Descartes compara a realidade inteira, a natureza inteira, a um relógio cheio de engrenagens. Deus, o que Deus fez? Deus é o Deus ex-máquina, né? Ele dá a corda no relógio e deixa o relógio funcionando sozinho. Percebe? Não há essência no relógio, é apenas uma extensão, que uma coisa mexe, que mexe a outra, que mexe a outra, que mexe a outra, que mexe a outra. Se eu, com a minha razão matemática, descubro a lógica que está por trás das engrenagens, eu entendi o mundo inteiro. É isso que Descartes está dizendo. Sejamos muito honestos. Descartes acabou de criar uma filosofia bastante perigosa, que está excluindo as partes complexas, as partes de tensão, as contradições da realidade, e ficando apenas com aquilo que pode ser calculado em termos de extensão. Percebem isso? Deu para compreender isso? Olha que interessante. Logo depois de Descartes, vai vir o movimento empirista. Francis Bacon ali, que praticamente criou a sua teoria como uma espécie de contemporânea a Descartes. Mas ele cria uma teoria dizendo o seguinte: eu vou criar um novo método científico. Aí ele vai dizer: não é o raciocínio lógico que é a fonte do conhecimento. O raciocínio lógico existe, mas não é ele a fonte. A fonte são as experiências com 5 sentidos. Então ele vai criar uma teoria para ser mais nova e ser mais original que a do Descartes. Aí depois vai vir um outro filósofo que vai falar uma coisa diferente, por aí vai. Então é um movimento na modernidade de originalidade, sempre trazendo a verdade para a finalidade, para a funcionalidade da vida humana. Como o homem agora está no centro de tudo, somente o bem humano é buscado, somente o bem material é buscado, somente aquilo que facilita a vida do homem é buscado. Deu para compreender isso, gente? Tá claro? Então, para que nos serviu essa primeira aula do René Descartes? Serviu apenas para apresentar de maneira bem introdutória o seu pensamento. Na próxima aula, no mês que vem, o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar
a influência da filosofia de Descartes na ciência contemporânea. Aí nós vamos tentar entender o que é universo físico, o que é universo corpóreo, né? Vamos tentar entender como é que a ciência moderna, por influência de Descartes, enxerga a natureza e a realidade hoje em dia. Então nós vamos ver as influências do pensamento cartesiano nas ciências modernas. Ok? Deu para compreender? Alguma pergunta, alguma dúvida? Tá claro? Beleza? Então com isso nós encerramos.